Neste episódio, sem a roda. A roda é talvez dos primeiros grandes desenvolvimentos científicos. Talvez não, certamente. E a par do fogo foi o maior impulso para o desenvolvimento da humanidade em sociedade também. Se não tivéssemos a roda, a primeira grande coisa que eu veria que não teríamos seria os meios de transporte. Teríamos um grande atraso nos meios de transporte, nomeadamente no transporte de mercadorias. Também teríamos uma menor comunicação entre as diferentes comunidades e isso poderia levar a um retardar do desenvolvimento da sociedade. Uma coisa que eu creio que aconteceria seria que, um pouco à semelhança do que acontece hoje, pelos mesmos motivos, é que as zonas costeiras seriam ainda mais desenvolvidas relativamente às zonas mais interiores, porque o transporte de mercadorias faria-se através da água e não tanto através de terra. Nós teríamos também uma sociedade com menos trocas mercantis e possivelmente um aumento grande de custos e de tempos de espera para transportar as mercadorias, porque ter que dar a volta a continentes inteiros para transportar mercadorias de um continente a outro seria sempre o mais complicado. Também me foquei, certamente, por ser aquilo que é o mais óbvio e que faz mais sentido nas deslocações, seria um entrave grande ao nosso desenvolvimento. Creio que, tal como temos vindo a concluir em alguns temas, chegaríamos de outra maneira a um estado tecnológico equiparável ao que nos encontramos agora, mas acredito, como tu referiste, certamente muito mais tarde, porque de facto a roda facilita bastante esta questão, principalmente o transporte das mercadorias. Eu tentei procurar qual é que seriam as soluções à parte dessa. Temos o transporte sobre a água, como tu referes muito bem, que nós já temos. Mais tarde também encontramos a via aérea e eu procurei perceber se numa fase mais primitiva nós teríamos tentado encontrar outra maneira, talvez procurando imitar os animais ou tirar dali alguma coisa, mas esta hipótese é muito virada para a ficção científica, no sentido de imaginar estruturas tipo aranhas, como se vê nos filmes. A roda tem a vantagem de ser bastante simples e de funcionar bastante bem. Pensei também nas lagartas, como se tem nos veículos utilizados a nível militar, e depois nos países que têm com condições climatéricas diferentes, como é o exemplo do gelo, vê-se também bastante o uso de trenós com linhas de ferro que permitem deslizar, sendo puxadas por uma tração, seja ela animal em primeira instância. E temos também, obviamente, falando disto, a linha férrea e os comboios. A roda tem uma particularidade na nossa sociedade que é nós usamos-la quase para tudo. Tu falaste aí em muitas coisas e eu próprio também já falei em coisas para as quais nós usamos a roda e por isso teríamos sempre de alterar algo naquilo que hoje temos. Mesmo o transporte marítimo utiliza rodas, o transporte aéreo utiliza rodas e, portanto, nós se olharmos para o nosso quarto, não sei se te lembras, mas há uns tempos havia aquela pergunta se existiam mais portas no mundo ou rodas, mas eu creio que é muito fácil chegarmos à conclusão, porque se nós olharmos para o nosso quarto, nós temos cerca de 6 a 7 portas, seja de entrada, de armários ou de janelas, mas nós só assim, muito visíveis, numa cadeira de escritório nós conseguimos ter 10 a 12 por cadeira. Só as rodas que estão visíveis, porque depois o mecanismo da cadeira terá mais rodas. As portas dos armários também, se forem de correr, cada uma terá pelo menos 8 rodas, cada porta. Cada gaveta, se não for madeira com madeira, terá 4. Portanto, nós usamos a roda. Claro que, por exemplo, nas gavetas nós poderíamos escolher não usar a roda, mas facilita bastante. Eu pensei também que poderíamos tentar inventar algo aproximado. Não me cheguei a lembrar das lagartas, que seria uma excelente alternativa. Eu lembrei-me, por exemplo, formas mais octogonais ou decagonais, mas isso também já seria fazer um bocadinho de batota também, porque uma forma com muitos lados, com muitos lados acaba por parecer-se quase com uma roda. Também relativamente àquilo que disseste, eu acho que nós, para além de um grande atraso, acho que seria muito difícil desenvolvermos tecnologicamente e o desenvolvimento económico também seria muito baixo. E, portanto, eu creio que poderíamos não chegar onde chegamos hoje. Pensava mais isto
antes de estar a falar contigo, porque apresentaste algumas alternativas que poderiam ser interessantes para substituir a roda, mas a mim parece-me que a roda é um tanto ou quanto insubstituível. De facto, a questão da batota é engraçada porque aproximarmos, se fizéssemos mesmo muitos lados, chegaríamos a encontrar uma roda mesmo que não fosse perfeita. Portanto, tentamos aqui imaginar que não fosse essa a direção que nós tomássemos, apesar de ser uma solução bastante boa à não existência da roda. Falavas da quantidade de rodas que existe no nosso dia-a-dia e, de facto, eu acho que quando parei para pensar neste tema também não tive a noção da dimensão que é a presença da roda na nossa vivência e nos objetos que nós utilizamos. Tinha posto aqui uma nota que são as engrenagens. Tu falas dos mecanismos e uma panóplia gigantesca deles usou as engrenagens, que têm como fundamento a roda e todo esse funcionamento, desde as rodeiras dos stores até aos filmes do cinema quando este foi inventado, passam por aí. Portanto, de facto, um conjunto de invenções tecnológicas que foram feitas posteriormente não existiriam sem ter a montante no tempo a invenção, primeiramente, da roda. Nós estamos a falar da roda e não precisamos estar a falar de um ciclo perfeito. Nós temos as rodas dentadas, que são rodas na mesma, chamamos-lhe rodas, têm dentes, têm diversos lados também, não deixam de ser rodas, porque uma roda precisa apenas de ser redonda, não precisa de ter a sua perfeição. Aliás, nos primórdios, quando a roda foi inventada, de certeza que não seria um círculo perfeito. Tinha que ter as suas imperfeições. Poderia ser quase até um bocadinho elíptica, dependendo da forma como fosse feita. Sim, porque a roda perfeita será matematicamente uma utopia, mesmo agarrando numa que pareça ao olho nu muito direitinha, aquela que é perfeita será explicada por alguma equação matemática que é utopicamente muito aproximável, mas que nunca é concretizada. Tu falavas das várias rodas que há e eu de repente agora lembrei-me de uma muito simples que é a roda dos alimentos. E isto para dizer que mesmo na nossa mentalidade, o facto de nós termos inventado a roda leva a que nós tenhamos uma visão das coisas que nos levasse a criar, por exemplo, a roda dos alimentos, a dividir coisas assim, a ilustrar a percentagem com recurso às rodas, mostrar a fatia do bolo, os bolos não seriam daquela forma. Penso também na nossa forma de ver os ciclos, de imaginar até quando se estuda a biologia da semente até depois à flor que volta à semente, temos sempre uma compreensão cíclica das coisas e se o facto de nós não termos inventado a roda não fosse uma expressão de que essa compreensão cíclica, como a serpente que come a sua cauda, não estivesse presente na nossa forma depois de nós visualizarmos o mundo. Sim, possivelmente a roda foi inventada porque já existia na natureza. Nós não inventámos nada. Aliás, a roda existe na natureza. Falaste também na roda dos alimentos. Imagina-nos a utilizar apenas uma pirâmide dos elementos. Eu acho que sem a roda nós não teríamos nada e nós sem a roda também não seríamos nada. Não resta margem para dúvidas. A roda, nas palavras de Gandhi, é uma requintada peça de maquinaria e a sociedade vive em gratidão para com o seu desconhecido inventor.